Olá, meu girassol, seja muito bem-vindo. Eu acredito que essa semana eu estou fazendo esta live, né? Não me lembro se eu fiz mais alguma outra, mas estou bem feliz com essa oportunidade de te encontrar. Hoje a gente confraterniza, a gente comemora. O diálogo por si só já é uma confraternização, né? Mas essa live é especial porque a gente comemora hoje. Eu e o Diego completamos como é que é? Uma volta do sol no mundo. Como é que é? Uma volta do mundo, não sei da onde, de conexão. E aí, Diego, tudo bem? Fala, Cris. Feliz Diego, aniversário! tá usando a camisa que a gente usou na primeira live? Tô usando a camisa. Não sei se foi na primeira live, mas já É, usei essa camisa em alguma live, nossa. Já usei todas as minhas camisas, eu acho, nas nossas lives. já repetimos roupa, né, Diego? Já repetimos roupa, tipo, não tem mais agora, preciso de roupa nova para poder inovar aqui nesse quadro. Bacana, mas e isso você tá em Londres, né? Não, tô em Hamburgo ainda. Tá. Esses são meus últimos dias aqui no apartamento. Eu chego em Londres no dia 4, que é sexta-feira da semana que vem, se não me engano. É, Então, eu você falar sobre a paleta de cores dos seus livros, mas eu acho que eu ainda não tinha feito live com você nesse local. é que agora eu não estou no local tradicional. Eu tô num quarto aqui, onde eu tenho essa. Eu tenho a minha Barbie OCD. Ela é uma Barbie. Aqui é um. Ela não vem junto, tá? Me deram essa Barbie de presente. E aí me deram separadamente esse OCD. Você sabe o que é OCD? Ô, Christian e Diego, Cara, não, agora a partir de hoje vai ser, mas não é. É Obsessive Compulsive Disorder, que é o toque em português, né? aham, Porque as pessoas, foi um amigo meu que me conhece muito bem, que sabe que eu tenho essa coisa, assim, às vezes com organização. E a primeira coisa que eu fui tentar fazer com aquilo ali, que tem a coisa meio tortinha, deixa eu mostrar mais de perto para você ver. Você vê que é o CD e o D tá meio torto, né? aham. Aí a primeira coisa que eu fui fazer quando ele me deu, eu disse, nossa, que legal, eu fui tentar ajeitar o negócio. Ele viu esse presente para você. Eu falei, cara, que bizarro. É muito louco como as pessoas te conhecem, né? Mas é interessante porque acho que se você fosse bem, você ia descosturar o negócio, arrumar e costurar de novo, né? Se você fosse realmente Exato, né? Eu falei, não, vou deixar assim mesmo, que eu acho que é um exercício de desapego. bacana. Diego, explica para o pessoal que está chegando. Eu tenho certeza que ao longo desse um ano muita gente chegou, muita gente que está aqui agora ainda não me conhece, ainda não te conhece. E nos explica aí que história é essa das conversas que fluem. Legal. E Cris, bota nos comentários para quem entrar depois, que a gente vai falar de parcerias criativas, etc. Mas para quem nunca ouviu falar, para quem caiu aqui de paraquedas, ou para quem já entrou numa live nossa numa sexta-feira e ficou assim, meio tipo, como assim? Por quê? Tem gente que já deixou comentário, nossa, mas que saco, sempre a mesma pessoa fazendo live com as mesmas pessoas. As pessoas não entenderam que é um quadro, já estão cansadas do quadro, tá tudo bem também. Mas o que é o Conversas que Fluem? É essa live tradicional de sexta-feira que faço com o Christian Magalhães há um ano, onde a gente inicialmente não tinha tópico nenhum definido. E a gente simplesmente ia, à medida que as pessoas iam comentando, à medida que as pessoas iam fazendo perguntas, a gente ia construindo o conteúdo dessa live. Mais recentemente, a gente começou a definir tópicos, até para a gente poder se aprofundar um pouco mais. Né? Antes era um papo um pouco mais solto e a gente acabava falando de diversas coisas diferentes. E a gente achou interessante, assim, para variar o formato, começar a trazer assuntos mais específicos, como a gente tem feito aí nas últimas semanas, meses, já perdi noção de tempo. Mas para além disso, né, Cris, para além do Conversas que Fluem, a gente já tentou, a gente já fez alguns outros projetos, né? Entre eles, no ano passado, que para mim ainda é como se diz, qual é a palavra? É um dos destaques assim desse projeto que eu criei aqui, né? Que foi o CAD Talks, quando a gente fez aquele evento, convidou pessoas e a gente fez a nossa versão do TED Talks aqui, né, no Instagram. Então foi um formato muito bacana que eu curti muito organizar com você e criar.
esse projeto junto com você. E além desse projeto, a gente também criou o Clube do SED, que é um clube do livro de TED Talks, onde a gente se encontrou por 9 vezes, se não me engano, e a gente, em cada um desses encontros, conversou sobre uma TED específica. Tem mais algum outro projeto que você lembra, Cris? Para além de você ter dado aula bônus no meu curso, eu ter dado aula bônus no seu curso, né? Mas estou tentando lembrar se tem mais algum projeto que eu estou esquecendo da nossa parceria criativa. Interessante. Eu acho que é importante a gente pontuar. Lucas já está aqui, a gente vai ter um convidado especialíssimo para a gente falar sobre parcerias criativas. Eu acredito que outras questões que merecem ser mencionadas é isso que você tocou agora. Eu fui professor de uma aula bônus dentro do seu curso, você foi professor de uma aula bônus dentro do meu curso. E acredito que os nossos bastidores, né, Diego? Nossas reuniões offline, entre aspas, né, fora aqui do Instagram, que eu acho que a gente pôde revisitar muita coisa. E você colocou de novo aqui, amigo, mas apareceu que está fixado o comentário aqui? Não apareceu para mim, não. Por isso que eu Ó, joguei ali, só para eu fixei, mas deixar eu flutuando. aqui. E aí, apareceu? Para mim não aparece, mas não sei se aparece para outras pessoas, talvez. Tá fixado. A Yara Então falou tá. aula com você no oratório, se foi show. E aí é um dos pontos da parceria, mas eu vou deixar da gente falar para a parceria daqui a pouco com o Lucas, mas só para coroar, né, Diego? É bizarro o tanto, obrigado, Kátia, pelo feedback. A Kátia confirmou que para ela, a Dani também está aparecendo, a Jessi também. Eu nem Eu tô vendo os comentários, acho que é um problema aqui mesmo. Eu acredito que eu cresci demais, Diego, e eu não consigo mensurar o quanto de conteúdo saiu dessas nossas lives, fora as lives propriamente ditas que estão disponibilizadas no meu e no seu perfil, né? Então, são algumas boas horas de conteúdo, e eu não falo nem pela questão da hora em si, né? Mas pela hora de aprendizado, pela hora de conexão comigo, com você. E você falou nos seus stories ontem que a gente acha, né, que essa caminhada no digital é solitária, é sozinha, mas através dessas conexões a gente pode perceber que a gente consegue desenvolver as coisas em conjunto, desenvolver parcerias, desenvolver entregas em parceria, e tudo isso é muito interessante. Quer complementar ou podemos chamar o Lucas, Diego? Eu acho que é bem isso que você falou, né, Cris? O mundo do empreendedor digital é muito solitário, pode ser muito solitário muitas vezes se você trabalha sozinho, a gente já trabalha de casa, e muitas vezes a gente está ali, né, com as nossas ideias, enfim, né, tentando resolver a vida toda sozinho. Então, você ter uma outra pessoa para, enfim, não só para criar projetos juntos, mas para trocar ideias com você e você ganhar perspectiva e você se ajudarem, né? Eu acho que também teve esse elemento muito forte para nós, né, me sentir mentorado por você e assim como espero ter te ajudado de alguma forma a ganhar perspectiva sobre, né, pontos do seu negócio, do seu projeto. Então, acho que o convite que eu tenho para fazer para, né, para quem não quer. E é o que eu falei nos meus stories, né? Na pior das hipóteses, se você está criando conteúdo junto com outra pessoa, se você está, né, criando um projeto com outra pessoa, na pior das hipóteses, você está passando tempo com uma pessoa que você gosta, conversando sobre algo que te interessa. Uhum. E aí não tem, assim, já está dando certo, né? Aí o que vem depois, aí lógico, pode ser lucro, é melhor ainda quando as outras coisas dão certo. Mas é quase que um seguro contra perda de tempo, digamos assim, né? Não perda de tempo, porque a gente sempre aprende, né? Mas eu digo assim, é um seguro que, para mim, é aquela questão de que, entendeu? Se o projeto acaba hoje e, né? Eu ainda assim saio muito enriquecido daqui, e um dos motivos é a nossa parceria. E o mais bacana é que existem outras parcerias, né, que se formam por aí no digital, e entre elas nós temos o Botinha, o Lucas do Bota na Rua, que tem uma parceria super bacana com o Thiago do Tira do Papel. E eles têm um podcast chamado Pode Crer, que inclusive foi o que inspirou o tema dessa live de hoje. Eles fizeram
o episódio número 30 exatamente sobre isso, né? Sobre parcerias criativas. E eu até cheguei a convidar o Thiago, mas ele não estava disponível hoje para participar da live. E o Lucas, ele também tem uma parceria com o Yuri. Eles também têm feito lives semanais nas terças-feiras. E então é bacana a gente poder trazer o Lucas para conversar com a gente um pouco, falar um pouco da perspectiva dele, né, sobre essas parcerias que ele vem desenvolvendo. E se você quiser já chamar o Lucas, se ele estiver por aí. Eu tô travado em tudo aqui, Cris. Eu não vejo comentário, eu não vejo nada. Que beleza, hein? Você quer sair da live e entrar de novo enquanto eu Eu acho que é convido? mais fácil eu sair e entrar para ver se resolve. Tá. Enquanto E isso, você aqui, pode chamar o Lucas também. Diego, eu queria elogiar a sua maestria de cerimônia agora, que você, de forma muito sutil, foi colocando o Lucas no negócio e tal. A hora que a gente assustou, o Lucas já estava corporificado nas nossas mentes. Você fez isso muito bem. O Lucas já está aqui. Vou te esperar sair e voltar então, Diego. Enquanto isso, eu falo para ele aqui. Tô brincando. Enquanto isso, eu vou introduzindo com ele aqui. Você vem chegando, tá? Olá! Agora eu não tô te ouvindo por um momento. E agora, Lucas? Agora sim, agora eu te escuto. Nossa! Ah, E que aí? prazer estar aqui. Putz, que alegria. Você, que bom que está acontecendo hoje. E você me escuta e vê bem, vê os comentários, Lucas, como é que tá aí? Tudo perfeito. Vamos ver se o Diego vai entrar aqui de boa. Tá, ele já solicitou aqui, já Show. vou aceitar. Vamos lá. Ah, Voltei. belezura! Agora sim. Tá vendo tudo aí, Diego? Agora eu tô vendo tudo. Agora eu tô vendo os comentários, tá tranquilo. Show demais. Lucas, é uma Bem-vindo, honra. Lucas, a esse lado esse dia comemorativo da nossa parceria. Puta, A gente cara, tentou trazer pelo menos um dos seus parceiros, todos recusaram. Tipo, todos recusaram. eu É acho que essa difícil. parceria pode terminar hoje, você pode se juntar a nós, porque a gente tá aqui. Também tem isso. Eles são pessoas difíceis no geral, né? O Yuri um pouquinho menos, o Thiago já é muito ocupado, né? E isso é uma coisa legal, né, de entender sobre parceria, né? Tipo, tanto o Pode Crer, quando a gente começou ele, foi uma coisa que a gente queria fazer como vocês, né? Do tipo de fazer um negócio mais de boa, de a gente juntar uma hora, conversar e tudo mais. O Thiago nem queria que editasse. Tipo, pode crer. Ele falou, não, vamos fazer direto, assim, tipo, eu falei, Thiago, vamos fazer um projeto um pouco mais arrumadinho, né? Vamos organizar, né? E eu vejo que tem muito aprendizado, né, quando a gente se relaciona. E negócios são sobre relações, né? Quando a gente pensa, eu que falo muito sobre marketing, né, e trabalho com marketing há muito tempo, eu vejo como é essencial essa parte de se relacionar, né? E não só de se relacionar de postar, né, alguma coisa, esperar que alguém curta ou, sei lá, comente, mas fazer esse papel de criar uma conversa, né? Uma conversa que flui, que é o nome desse lugar aqui. Shameless plug. Tem a ver com isso, né? Para fluir a gente precisa ter o entendimento mútuo, né? E esse entendimento é um lugar que não é fácil de chegar. Eu e o Thiago lá, a gente conversando e fazendo Pode Crer, a gente entrou em temas muito complicados pra gente. Eu expus coisas do Thiago que ele não estava acostumado a expor, que era uma pressãozinha que eu fazia nele, do tipo, Thiago, vamos falar disso, vamos falar disso. Porque eu sou mais aberto, né, de falar sobre as coisas emocionais no geral, tipo a saúde mental, esses pontos todos. E o Thiago falava de um ponto de vista mais prático, mas ele também sofre, né? Ao mesmo tempo que eu era uma pessoa mais prolixa, ele era uma pessoa muito clara, direta, né? E isso também eu fui desenvolvendo ao longo do Pode Crer. Então é muito massa ver que o Thiago se abriu mais no caminho, ao mesmo tempo que eu tornei uma pessoa que se comunica de uma forma muito mais clara também. Que era algo que dentro, por exemplo, dessa lógica de falar live, vamos falar. Não que eu não seja claro, mas que, enfim, né, tem esse disclaimer que eu estou fazendo exatamente agora, que é um vício de comunicação que eu tenho e que eu fui aprendendo junto com ele, né, de ele não precisar. Então é muito massa, porque quando você cria junto, você meio que pega o superpoder da outra pessoa
né? E também você, de certa forma, ensina o teu superpoder para outra pessoa nesse sentido, né? Tipo, você vai, dentro dessa admiração mútua que a gente encontra o parceiro, né? Fala assim, pô, eu gosto muito porque faz isso. Ele gosta muito que eu faço isso. Beleza, a gente aprende junto, né? Eu acho que é disso que vocês estavam falando, que independente de dar certo ou não dar certo, o aprendizado é muito grande, né? De você se envolver e conseguir se relacionar com outra pessoa, porque relações não são fáceis, né? A gente tem várias diferenças, né? Mesmo que a gente comunique sobre a mesma coisa. Vocês estão com a mesma cor de camiseta e não me avisaram? E a gente nem combinou. A gente nem combinou. Ai, meu Deus. Enfim, mas eu queria dar essa introdução aí, que não é uma coisa fácil, mas que eu concordo com vocês que realmente tem esse aprendizado e talvez seja a coisa mais valorosa de cocriar, sabe? Mas muita gente tem medo de cocriar. Vai roubar minha ideia, vai fazer aquilo, sabe? Tem muitos pontos aí que eu já passei. Eu já tive parcerias que não funcionaram, né? Que não andaram justamente por esses pontos. De ou querer ser muito resistente ou muito insistente em alguns pontos. E a gente tem que sempre estar flexibilizando, né? Qual que é o limite do outro, respeitar aonde a outra pessoa pode chegar. Eu não posso ficar falando coisas que eu sei sobre o Thiago, não pode crer, para parecer a Luciana Gimenez lá, né? Tipo, ficar provocando. Porque não é legal, conseguir, de certa forma, achar um caminho que seja bom como vocês encontraram, né? Tipo, vez ou outra eu apareço aqui, eu curto demais o trabalho de vocês dois. Que massa, Lucas. E você nós falado aqui da questão de dar certo, né? Mesmo que não dê certo, só que o engraçado é que o dar certo ele pode admitir diferentes perspectivas e aí o negócio é dinheiro, é que foco, mas se o negócio é relação pessoal, bem-estar, porque uma coisa que eu gosto muito é que tipo, toda semana eu sei que eu vou ter pelo menos um dia e eu vou encontrar com alguém bom de papo, vai trocar uma ideia gostosa, que sobretudo na quarentena. Isso tem raro, isso tem sido. Então, eu acho interessante a gente perceber sobre todos os prismas o quanto que a gente e está de acordo muito bem com o que vocês explicaram e eu estou concordando 100%. O que você acha, Diego? Vou colocar meu celular para carregar ali, mas eu vou levar ele. Ah, legal. Eu no Pode Crer, nesse episódio 30, Lucas, vocês falam um pouco sobre como assim, o início da parceria é normalmente mais fácil, né? Tipo, cara, você gravar, sei lá, 2, 3 episódios de um podcast, bacana, tranquilo, assim, né? Tipo, não faltam ideias e já que começaram porque justamente estavam alinhados. E eu queria que você falasse um pouco de como é que funciona para você, ou como é que você pensa essa manutenção no longo prazo, assim, né, dessa parceria. Como é que faz para seguir sendo interessante, para seguir rendendo? Como é que vocês fazem em termos de alinhar expectativa, em termos de alinhar objetivos? Porque acho que esse é o grande desafio, assim, né? Eu acho que eu e o Cris, com esse quadro, a gente, assim, acho que estava bem despretensioso no início mesmo, no sentido de que, cara, nós estamos muito alinhados, a gente gosta muito de conversar, vamos ver o que acontece, vamos marcar de conversar toda semana e ver o que rende. Eu acho que uma das coisas mais bonitas que rendeu foi aquele evento no ano passado, que a gente conversou, né, que foi o CAD Talks. Mas, ao mesmo tempo, independente daquele evento em particular, nos bastidores, que eu acho que as pessoas não veem, rola um monte de conversa, né? Sobre o que a gente vai conversar, ou enfim, a gente simplesmente trocando ideias sobre o que a gente está passando agora. Como é que funciona para você, então, essa manutenção no longo prazo, assim, da parceria? Massa. É bom porque até hoje, né, eu tive uma conversa com o Yuri. Que o Yuri é um cara que eu tenho feito lives toda terça-feira. A gente falhou em alguns momentos de fazer essa live. E a gente estava se questionando, né? Por que a gente está esquecendo? Por que a gente não está dando importância para isso? E a gente precisa ter algumas conversas que são não tão fáceis assim. Porque quando a gente está desenvolvendo um projeto, no início a gente tem um objetivo, né? E pode ser qualquer um, seja esse o conversar. Mas ele vai ganhando corpo com o tempo, né? Tipo, teu projeto cresce, teu projeto ganha outras dimensões e você tem que se atualizar. Tem que atualizar o combinado. O Pode Crer começou a crescer absurdamente, a gente não sabia o que fazer.
Quando a gente viu, tava tipo, a gente ficou em 56º em educação no Spotify no ano passado, e a gente falou, meu Deus do céu, né? Que a gente faz com isso aqui, né? Porque não dava para simplesmente... E não foi uma coisa planejada, né? Eu e o Thiago, a gente não planejou nada no Pode Crer. Só que a gente tinha os resultados que estavam sendo gerados a partir dali e que eles tinham uma audiência que a gente tinha que cuidar, né? De certa forma. Ou seja, as pessoas que estavam sempre ali. Vocês devem sentir isso. Deve ter a galera que está sempre por aqui, que sempre conversa com vocês. E a gente respeita muito essa audiência, que é uma coisa que eu e o Thiago a gente pensa muito, né? Do tipo de saber que tem gente lá do outro lado ouvindo, mesmo que seja uma pessoa, mesmo que seja tipo aquela mesma pessoa, eu estou mudando a vida dela. Então, logo eu tenho que ter alguns certos cuidados, diríamos assim. Esses cuidados têm que estar combinados. No caso do Yuri ali, a gente pensou num projeto que vai estimular a gente, né? Porque a gente estava fazendo uma live aqui de boa. Tipo, o Yuri é um cara que trabalhou na Asus como head de marketing. Eu tenho uma experiência gigante com marketing também. A gente conhece um monte de gente massa. E a gente estava muito na linha tipo, de tentar ser de boa, de falar marketing tranquilo e tudo mais. Só que a realidade do marketing não é tão tranquilo assim. A gente sabe disso, porque no final das contas tem uma correria. Só que a gente queria mostrar que não era o lado do 6 em 7, que é tipo, faz no 6 em 7 tipo, ganhar vai lá, mais de 6 dígitos, ou 6 dígitos tipo, em um período de 7 dias, que não é assim que o marketing funciona. O marketing, ele tem um processo, às vezes, lento, de passo a passo. E a gente pensou, por que a gente não convida pessoas que tipo, que estão lá, tipo, de empresas grandes que a gente conhece, para falar para as pessoas o que a gente está falando aqui? Porque o pessoal usa tanto discurso de autoridade ali do outro lado, que a gente tinha que ter algum tipo de resposta a isso. Então, isso foi identificado dentro do projeto e a gente está tentando achar possibilidades de, tipo, de a gente se animar e comprar um desafio junto, né? Então, eu vejo que eu e o Thiago, a gente comprou um desafio junto, quando a gente percebeu, a gente não começou com desafio, nem eu e o Yuri, a gente acho que é legal começar para ver se funciona, né? Para ver se os dois se respeitam, né? Tipo, se as duas pessoas se respeitam ali dentro daquele processo, que eu acho que é isso que vocês fizeram, tipo, e depois de entender que vocês se respeitam naquele processo, tipo, tanto nas falhas quanto nos acertos, porque tem falha no processo, a gente fica mal num dia, a gente não gosta de determinada coisa, a gente fica desconfortável por ter falado sobre um assunto que era muito novo pra gente e talvez para o outro não era. Então, todos esses desconfortos têm que ser comunicados, mas não para dizer eu não gosto de fazer isso, é dizer eu não me sinto confortável de fazer isso, é muito diferente. E deixar o outro te ajudar, né? Que é isso que eu faço muito com o Thiago e o Thiago faz comigo. Quando a gente está num tema difícil, que são os últimos temas que a gente tem do Pode Crer, propósito, conversas difíceis, tudo muito difícil de falar, porque a gente muitas vezes até pensou em abrir algumas coisas sobre o que tinha acontecido, porque a gente já teve problema no Pode Crer, tipo, com edição, a gente já teve problema com algumas comunicações que saíram tortas, e não da nossa parte. Necessariamente, né? Eu não estou falando isso para me desresponsabilizar, mas estou falando que problemas acontecem e pessoas ficam mal. E a gente tem que aprender a lidar e acolher, mas ao mesmo tempo saber o momento de desistir, o momento de continuar. E isso é difícil, né? E a gente acaba desistindo muito porque é difícil criar um relacionamento contínuo com alguém, respeitar o limite daquelas pessoas, mesmo quando você se sente ansioso, mesmo quando você sente que você não está chegando no teu objetivo pessoal. E é por isso que é muito importante ter um objetivo em conjunto e sempre renovar. Se ele começar a desaparecer e parecer que, tipo assim, alguém dos 2, dos 3, dos 4, dos 5, enfim, independente, não está tão engajado naquilo, ou seja, tipo, não está pensando ativamente sobre o projeto, significa que aquele objetivo não está bom para ele. E a gente vai ter que reajustar a rota de alguma forma. E eu e o Thiago, a gente fez isso várias vezes. A gente já pensou em ser um dos primeiros podcasts do Brasil, tipo, podcast do Brasil, porque a gente falou, cara, a gente está crescendo, vamos fazer semanal, vamos fazer isso. E a gente falou, puta, não vai funcionar fazer semanal. Beleza, a gente aceitou, continuamos no quinzenal, e a gente pensou em outras estratégias, e a gente desenvolveu a comunidade. Porque a gente pensou na lógica, vamos mais 1000 fãs verdadeiros, então, e menos, tipo, expansão e tudo mais. Vamos construir a galera que quer conversar. Funcionou. Hoje a comunidade paga o Pode Crer, sobra dinheiro ainda. Eu gosto de falar em valores, né, porque fica mais fácil, está ganhando mais ou menos em torno
de R$ 2.000 mensais, o que tipo, cobre perfeitamente os custos do Pode Crer, do nosso trabalho. Então hoje a gente faz uma coisa que a gente gosta e é pago por isso, ou seja, pelo menos pelo trabalho que a gente tem, né? E isso foi um projeto que, se não tivesse essa renovação de objetivo, a gente ia continuar com o mesmo Pode Crer dos 7 primeiros episódios, sabe? Dos 6 primeiros episódios. Então acho que é legal ter essas mudanças, porque são essas mudanças que motivam a gente a sair do lugar comum. Porque o primeiro desafio, depois de enfrentado, que é o desafio de se entender, de se compartilhar e de criar um espaço seguro de criação, que esse é o primeiro desafio da parceria, o próximo é como a gente vai chegar num novo lugar. E esse novo lugar, de novo, ele é um horizonte. Chegar ou não chegar não é o resultado, mas é o processo de a gente ter o mesmo horizonte em conjunto. Porque quando se perde esse horizonte, aí a gente vai desviando, né, o caminho. E aí não fica bom para um, não fica bom para outro. Então, tanto com o Yuri quanto com o Thiago, eu, pessoalmente, assim, tipo, eu sempre chamei atenção quando a gente estava desengajando. E lembrei, eu não tô me sentindo muito confortável. Tem tal coisa. Olha aqui, Thiago, tipo, tu já não tá dando atenção para isso daqui. Sem medo de falar essas coisas e sem medo também no sentido de ter um feedback ruim da outra parte, né? Porque a gente já criou aquela segurança inicial que a gente consegue criar algo junto. Então, primeiro cria a segurança inicial e depois tem que se provocar também, né? Não dá para, tipo, a gente entrar numa relação de cocriação sem haver a provocação, né? Mas a provocação que a gente chama de zona de diversão. Que é essa provocação que, tipo, a gente sabe qual é o limite do outro, mas sabe que o outro tem que falar um pouquinho mais, sabe? Tipo, sabe onde é que tá. Então a gente acaba conversando, fala assim, deixa eu dar uma puxada nisso daqui. Que nem foi feito aqui, tipo, o Cris chegou e falou assim, você tá utilizando essas coisas de oratória e tudo mais. Isso é puxar, né? Tipo, isso é dar uma apertadinha e falar, olha que legal que você aprendeu isso daqui, e ao mesmo tempo entender qual é o desenvolvimento teu e do outro e como isso vai evoluindo com o tempo. Então eu sou muito fã de criar em conjunto, porque eu sempre me desenvolvo muito como pessoa. Criar sozinho eu me desenvolvo muito criativamente. E muitas vezes eu preciso das pessoas justamente para ter as ideias, mas eu posso, tipo, não precisar ter parceria. Mas a resiliência de manter um projeto, eu acho que vem muito com a capacidade que você ganha de criar relações saudáveis, né? E isso, para mim, é essencial, não só para o teu negócio, mas até mesmo falando de marketing agora. Tipo, se eu não tivesse o Thiago ou o Yuri, a gente não estivesse criando uma comunidade maior do que a nossa própria comunidade, ou seja, a gente tem uma comunidade compartilhada hoje, a gente não ia estar, vamos dizer, vendendo bem como a gente está vendendo hoje, porque hoje a minha audiência admira o Yuri, como admira o Thiago, como a audiência do Thiago me admira e vice-versa, e a gente vai criando possibilidades de discussão e de visão diferentes, mas dentro de um campo seguro, dentro de um campo que existe essa troca. Eu e o Diego, a gente sempre conversou muito sobre a transparência. De um lado ou do outro, a gente sempre pede, olha, vamos ser muito transparente. A gente, em momento algum, lá no início, falou, nós vamos fazer 1 ano de lives. A gente falou, vamos fazer, não quer fazer daqui 15 dias, até que a gente falou, vamos fazer periodicamente, mas sempre com uma conversa muito clara. O dia que isso não estiver fazendo sentido para você, pelo amor de Deus, não deixa o caldo entornar, né? Vamos tratar isso rápido. O Wellington está perguntando se a gente já teve alguma divergência. A gente estava conversando sobre isso essa semana e o ponto que a gente chegou é que a gente sabe muito bem não levar as coisas para o lado pessoal e não pessoalizar os nossos sentimentos. A Rafa está perguntando se a gente combinou o tom da camisa. Não. O Lucas é que descombinou o tom da camisa. Desculpa. É diferente. Tô brincando. Eu não tenho. Pior que eu até iria lá pegar, mas eu não tenho nada parecido com essa cor aí. E eu acho bonita pra caralho, inclusive. Bonita. Mas a gente sempre teve isso combinado muito claro de ser transparente, de trazer o que a gente está sentindo. E acho que pelo respeito que a gente tem um pelo outro, pela gentileza, pela consideração, a gente tem muita clareza de trazer isso se referindo à situação, ao fato, ao problema e não ao outro. Então, eu acho que a gente só teria divergência se a gente quisesse mesmo, sabe? Se eu desenvolvesse algum processo de ciúme, de inveja, alguma carência, alguma coisa e projetasse isso nele. Mas, felizmente, a gente tem uma sinceridade, uma transparência e um respeito que torna isso muito mais viável. Como é que é isso para você, Diego? Essa questão
que às vezes a gente já pensou diferente, mas em momento algum houve qualquer tom de sarcasmo, de ironia, de cinismo, de um lado pejorativo. A gente interage muito, a gente brinca, a gente se diverte, mas nunca criando um mal-estar um no outro, né, Diego? De forma alguma, você me chamou de cachorro, chamou minha mãe de cadela na primeira live que a gente fez. Cara, dali, entendeu? O que vier é lucro, né, Já Diego? estava em casa. Mas eu acho que é muito. Eu sou muito influenciável. E eu acho que eu já te falei isso, né, Cris? Se eu entro numa live e a pessoa tá aqui em cima, eu subo para cá. Se eu entro na live e a energia da pessoa tá aqui embaixo, às vezes eu faço um esforço consciente para manter o meu nível aqui em cima. Mas se eu for no piloto automático, eu desço. Eu sou muito influenciável por energia, assim, né? Então, eu sempre senti esse respeito do seu lado. Eu fiquei com uma vontade de começar a dançar só para ver se o Diego ia dançar também. Eu fiquei com uma vontade de começar a dançar só para ver se o Diego ia dançar também. Olha, se eu estiver olhando e tu começar a dançar, daqui a pouco. Começa assim. Cara, eu não duvido. Eu não duvido. É aquele clássico da comunicação de você faz o espelho da pessoa, sabe? Sim. Pra você sentir à vontade. Eu não sei, isso se impregnou na minha cabeça. Desde a faculdade de comunicação, eu acho que eu comecei a fazer automático. O Cris deve estar feliz que agora surgiu você pode acelerar os áudios no WhatsApp. Porque eu mando para ele, às vezes assim, Cris, olha só, você me diz para eu parar, se você não quer que eu fale, mas eu vou te dar uns feedback aqui de umas coisas. Aí, mano, isso é áudio, 8 minutos. E ele sempre recebia, assim, ele também já me disse várias vezes, já teve várias conversas, às vezes conversas não planejadas, né, Cris? Uma mais recente, assim, a gente tentou para conversar sobre alguma coisa, nem me lembro o que era, quando viu, assim, passou 2 horas, e, assim, aquela conversa que a gente teve, que faz poucas semanas atrás, foi super importante para, assim, eu repensar algumas coisas do meu lado, de como é que eu tô, enfim, fazendo algumas coisas. Então, eu acho que o que o Lucas falou que faz muito sentido é o lance de que é um relacionamento, no final das contas, né? E o segredo de qualquer relacionamento é a comunicação, né? Você, imagina, você não quer estar com uma pessoa onde você não pode, numa parceria, onde você não pode discordar, ou onde você tem medo de dizer que, não, olha, não acho que faz sentido desse jeito. Né? A gente já conversou, eu e o Cris, em termos de divergências, assim, né? De a gente conversar sobre uma ideia que faz sentido para um e para o outro, tipo, cara, para mim, nesse momento, não faz sentido isso aí. Né? E, olha, com os meus objetivos atuais, não está fazendo sentido a gente ir para esse lado. E até mesmo, assim, de repensar coisas, né, Cris? Como a gente estava fazendo a live aqui quinzenalmente, e aí, na semana seguinte, a gente fazia o Clube do SED via Zoom, que é uma coisa que a gente quis testar para ver se, né, para trazer uma galera, a gente poder convidar as pessoas para falar, e aí você pode usar a câmera, e a gente testou isso, e foi assim, no sentido do projeto em si, dos nossos papos em si, foi maravilhoso. Mas a gente viu que tem essa resistência das pessoas, de não querer sair da live do Instagram e ir para o Zoom. Algumas pessoas, né, fiéis, estavam lá toda semana, mas a gente achou que fazia mais sentido a gente manter aqui aberto para continuar conversando com mais pessoas, do que manter fechado e estar atingindo um número menor de pessoas. E a gente conseguia perceber que era simplesmente essa resistência da pessoa não querer clicar no link do Zoom para poder participar. Às vezes, sei lá, porque não quer ligar a câmera, sabe? Cada um com as suas razões, né? Mas a gente repensou isso. A gente pensou, cara, vamos dar um tempo. A gente fez uma temporada aqui de 9 encontros e esses encontros também ficaram gravados. E a ideia é que a gente gravasse num formato mais bacana, que na live aqui fica essa coisa horizontal e aí lá no Zoom a gente podia gravar na vertical. Enfim, a experiência eu acho que foi melhor para nós, mas a gente reconheceu que talvez não tivesse sendo uma experiência que fosse tão importante para as outras pessoas. Então, tá repensando o tempo todo e discutindo a relação o tempo todo. Eu acho que é importante, porque como a gente sempre fala, eu e o Cris, né? No momento que não fizer mais sentido, no momento que virar piloto automático e assim que chega a sexta-feira, saco. Nossa. Fazer aquela live com o Christian. No momento que virar isso, não tem mais porquê, né? E é engraçado como é que é o contrário, né, Diego? Eu, pelo menos, eu fico assim, nossa, sexta tem. Se a minha semana der toda... Parece exagero, parece assim, forçado dizer isso, mas é muito louco de reparar.
E, ô Lucas, eu e o Diego, a gente está nessa caminhada, a gente sempre questiona formatos. Eu queria que você desse alguns conselhos, trouxesse alguma coisa sobre o podcast. O que você diria para mim e para o Diego, que a gente está há um ano aqui nas lives? Esse ano ele teve altos e baixos, da perspectiva de aprendizado apenas altos, mas se eu for para olhar para resultados, tivemos altos e baixos. O que você tem para dizer para nós? E se a minha pergunta não ficou clara, pode questionar que eu contextualizo melhor. Eu vou responder alguma coisa aqui, mas a gente vê. Você pode continuar perguntando, até porque a pergunta foi ampla, né? E tá tudo bem. Cara, sobre o podcast e o formato, ele depende um pouco de divulgação, né? Não é uma coisa que aparece para minha audiência, né? A minha audiência não tá lá, né? Então a gente tem que avisar para as pessoas que existe algo em outra mídia, né? Eu e o Thiago, a gente não tava em outro lugar quando a gente começou, a gente só tava no Instagram. E e-mail, né? Então a gente precisou levar a audiência para lá. A diferença de fazer live, que é o que eu faço com o Yuri, e eu discuti isso com ele hoje, inclusive, do podcast, que o podcast ele é uma mídia que as pessoas conseguem ouvir de forma atemporal. A live, ela ainda, tipo assim, pouquíssimas pessoas assistem depois. E isso dá uma liberdade pra gente, de certa forma, de falar umas merda aqui na live, que é bom, né? Tipo, nesse sentido. Fala, cara, ninguém vai ouvir isso aqui depois, porque mesmo que fique lá gravado, você, tipo assim, você deixa. E aí o podcast não, o podcast já dá uma pressãozinha maior, assim, porque, por exemplo, o nosso episódio mais escutado é o primeiro episódio. E o primeiro episódio é dos 1000 fãs verdadeiros. Ele tem mais de 10 mil pessoas que já viram ele. Então, imagina, né, tipo, a proporção, né? A gente tem uma live aí que, sei lá, no meu caso, estoura no máximo 100 pessoas, tipo, e aí vai ter outras pessoas que vão assistir 200 e tal. Eu e o Thiago juntos, a gente conseguiu criar esse movimento. Óbvio, hoje, em média, um episódio do Pode Crer tem em torno de 2.000 pessoas escutando. E a gente tem 11 mil inscritos lá hoje, né, dentro do Spotify, especialmente. É um resultado bem expressivo, bem bom. O que eu acho legal do podcast em geral, em comparação à live, é que você vê a tua evolução de forma muito clara, porque fica organizado os episódios, enfim, tem uma visualização de resultado muito melhor do que uma sequência de live no geral, assim, que é o que eu estava tendo com o Yuri. A gente está rediscutindo o formato justamente porque a live era muito boa pra gente, para algumas pessoas, a gente estava fluindo muito bem, mas aquele conteúdo era tão bom que ele não poderia ficar restrito àquele momento. Então, é isso que eu penso. Depois que a gente se desenvolve, eu acho que a live era um ótimo lugar, que é como eu uso, né, para coisas que estão em desenvolvimento, em curso, né? Tipo, ou seja, que eu não tenho muita clareza ainda e eu estou aqui trabalhando. Eu posso fazer uma live sensacional e tudo mais? Pode, mas ela tem um espaço muito curto de vida, né? A live, como o Stories também tem um espaço muito curto de vida. Então, na medida que eu já treinei, já estou fazendo isso bem, eu acho legal a gente pensar em plataformas que são mais estruturadas. O YouTube ou o Spotify, que é onde a pessoa pode ver depois ou buscar uma informação, ou você até mesmo criar uma linha editorial onde você pode referenciar. Então, se eu quero falar, por exemplo, sobre saúde mental, não vou lá repetir a longa conversa que eu tive com o Thiago no episódio número 4 ou 5, e a gente regravou agora no episódio 31, que vai sair na quarta que vem, tipo, Saúde Mental 2, que é um ano depois do episódio, né? Então tem toda essa história que você começa a criar, e eu e o Thiago, a gente já dá pra ver a timeline do tipo, quanto a gente ficou mais aberto pra falar das coisas. Antes a gente falava tudo muito fechadinho e tudo mais. E agora tá uma putaria, né? Pode crer, assim, tipo... tá várias coisas, a gente tá trazendo vários pontos, a gente tá super mais desenvolto na hora de falar também, de organizar as ideias. Então eu vejo o podcast como uma coisa muito boa, mas tem um esforço inicial grande. E aí a gente pode desistir, né, quando a gente tá começando alguma coisa. O bom é que live tem um feedback rápido, mas não é tão duradouro. O Spotify, o podcast é diferente, tem um feedback lento, mas dura um pouquinho mais. Então, se for falar um pouco das diferenças das plataformas, é mais ou menos isso que eu tenho sentido no nosso trabalho, sabe? Até porque eu tenho 2 parcerias que estão em lugares diferentes, né? E uma querendo migrar do... Pode ser que fique no Instagram, mas provavelmente a gente vai para o YouTube ou para um outro canal que a gente consiga deixar uma linha, um histórico, né? Agora que
a conversa está bem desenvolta, bem desenvolvida, a gente consegue definir tema, a gente sabe do que a gente falar. Tipo, hoje eu tive que discutir com o Yuri sobre falar, cara, eu tentei ensinar público, audiência, para minha audiência, ele tentou ensinar e a gente ainda tem muito problema com isso, né? A gente pergunta, tipo, tá, onde é que tá? Tipo, até perguntando pro pessoal que tá aqui, tipo, você sabe onde é que tá a tua audiência? Cri, cri, sabe? Tipo, você sabe quem é? Sabe? Tipo, aí você começa a tentar arranhar isso, e mesmo que você ensine, é muito difícil. Então, isso é uma necessidade oculta das pessoas, só que eu e o Yuri, pra gente trabalhar muito com marketing, sabe que isso é talvez a coisa mais essencial. Então, a gente vai focar nisso, nesse conteúdo que a gente vai criar. E a gente teve que discutir muito sobre isso. E isso é legal, né? Do tipo de entender que não só a plataforma em si, mas entender que tipo de conteúdo, em qual momento você está, tipo, se está no momento de desenvolvimento, está no momento mais pronto, para mergulhar numa plataforma, às vezes vai dar um pouco mais de trabalho, porque dá trabalho, né? E aí você cansa, você às vezes tem vontade de desistir. Pode crer, não aconteceu isso. Sempre foi exatamente isso que vocês descreveram de vocês. Tipo, para mim, a quinta-feira de manhã, a cada 15 dias, pro Thiago também é um momento de alegria, sabe? A gente desliga tudo, fica 5 horas conversando, porque a gente faz o roteiro, e grava no mesmo dia, né? Então a gente faz tudo no mesmo dia. Roteiro mais ou menos, né? Tipo, a gente meio que faz o passo a passo ali e tudo mais. E aí depois a gente ainda conversa sobre dar feedback, né? A gente já dá o feedback logo depois. Gostou do episódio? Não gostou? Puta, esse ficou bom, esse não ficou. E a gente já fala ali na hora o que a gente achou do podcast, mesmo que não for bom. Um podcast que eu lembro, acho que foi o 7, sobre métricas, que eu falei, Thiago, eu odiei ele. Tipo, eu falei muito sobre marketing e foi a primeira vez. Eu falei, cara, não vou conseguir publicar isso, pelo amor de Deus. E aí ele me ajudou, sabe? Tipo, ele falou, não, Lucas, tá bom e não sei o que e tudo mais. E a mesma coisa, quando eu chamei o Thiago para falar de Propósito e Jogo Infinito, que foram os dois conteúdos que ele nunca tinha parado para pensar na vida, ele topou e ele entrou muito mais como entrevistador ali, sabe? Tipo, como o de saúde mental também, que já é meio óbvio porque é a minha história, né? Então, a gente assume papéis diferentes dependendo do tema, né? Isso é muito legal, de entender que existem coisas entre nós, né, que são qualidades que a gente tem que complementar com aquilo que eu falei. O Thiago tem um superpoder dele, eu tenho o meu. Se a gente identifica o superpoder um do outro, o negócio fica fora de série. E é o que aconteceu com o Pode Crer, é o que eu quero fazer agora com o Yuri. Porque eu e o Yuri, a gente tem 2 superpoderes que estão meio ocultos, assim, tipo, que as pessoas não veem. Mas quando a gente conseguir mostrar isso para todo mundo, vai ficar algo tão divertido e tão legal quanto Pode Crer hoje. Então eu vejo que uma parceria de sucesso, no meu ponto de vista, é conseguir orquestrar esses superpoderes da dupla, do trio, sabe? Tipo, conseguir criar um bom time, né? Tipo, para poder discutir e não concordar. Acho que isso é a coisa mais importante, porque 2 pessoas conversando e concordando o tempo todo é muito chato, cara. Tipo, tem que haver discussão, sabe? E discussão é uma coisa muito importante. A gente esqueceu como discute, pelo menos nessa época que a gente está super polarizado. E eu acho que isso é algo super, super importante a gente entender, que é legal a gente até mostrar a discussão, as discordâncias. Às vezes eu falo que eu sinto raiva do Thiago, eu sinto mesmo. Às vezes eu sinto inveja do Thiago, eu sinto mesmo. Eu falo isso dentro do Pode Crer, eu falo isso dentro dos momentos, porque são emoções que eu sinto e eu não tenho como negar elas. Só que eu vou lá e lido com elas, eu compartilho com o Thiago, eu falo, pô, tô sentindo desconfortável com isso aqui, com aquilo ali. Então, acho que tudo isso entra dentro disso que você tinha falado, né, Diego, de ter segurança dentro e poder falar, né? Porque xingar a mãe de cadela, qualquer coisa do gênero, é até mais tranquilo do que você, por exemplo, sentir inveja do teu parceiro e ter que comunicar isso, né? Porque você tá num lugar do tipo, porra, eu não deveria estar sentindo inveja. Né? Tipo, eu deveria estar... A Mila falou que vou achar minha dupla trio. Vamos fazer um trisal aqui, galera. Agora começa o poliamor. Deixa eu só contextualizar que essa história do cachorro é porque eu chamei o Diego de cachorro. E aí a mãe dele estava na live e falou um negócio assim, então eu sou... Você tá me chamando de cadela? Foi um negócio assim, porque... Foi difícil essa daí, hein? Essa situação aí foi... Mas ele, no momento que terminou a live, ele já me mandou uma mensagem dizendo, Diego, desculpa aí, não sei se... Eu falei, Cris, você recém me conheceu, você definitivamente não me conhece o suficiente para saber que eu já entendi que não dava para levar a sério, né? Mas... E deixa eu só fazer uma pergunta para ele, Diego.
Se você já cogitou, Lucas, gravar a live, o áudio da live e subir para o podcast, isso faria sentido ou não? Então, antes dele responder, deixa eu fazer o parênteses. Me identifico mais com o que o Lucas disse. Tô no parênteses, calma aí. Pode falar. Você vê como eu já fiz igual, né? Eu sou igual ao Lucas. Eu não sei se, Cris, você se identifica mais com o Thiago nesse sentido. Porque a gente já conversou sobre o podcast, você já tinha feito essa proposta. Não, a gente pega o áudio e joga lá no Spotify. Eu falei, não, cara, não, vamos fazer direito, vamos fazer direitinho, bonitinho. Né? Então, fecha parênteses. A gente já teve essa conversa, mas eu sou mais como o Lucas. Mas... a gente teve esse momento inicial, né, do tipo, eu penso muito assim, cara, faz a coisa com intenção, né? Eu gosto muito de pensar nisso. Não é objetivo, não é meta, qualquer coisa. É intenção. Intenção é você entender o porquê que você está fazendo aquilo ali, daquele jeito. Então, por que você vai editar? Quando eu falei com o Thiago sobre edição, eu falei, Thiago, a gente já trabalha um conteúdo muito bem elaborado no Instagram. Não faz sentido com a nossa voz não ter isso lá também. A gente precisa da zoeira na edição, né? Tipo, a gente precisa dos memes, a gente precisa trazer isso, porque é a gente. Tipo, a gente se comunica desse jeito. E como que a gente não vai trazer edição se a gente já edita o nosso conteúdo aqui dentro, né? E aí o Thiago parou para pensar e falou, pô, é verdade. Eu falei, cara, deixa que eu tomo conta disso, porque eu sei que você tá ocupadão e tal. Era uma época que o Thiago ainda estava mais ocupado do que agora, porque ele estava com muita coisa para fazer. Eu falei, não, deixa que eu procure alguém para editar podcast e tudo mais. A gente encontrou, a gente aportou grana, né? A gente estava investindo na época R$150 na edição do episódio, aí foi aumentando com o tempo, enfim, tipo, até porque era início, né? Então tinha pelo menos R$300 por mês, mais o nosso tempo de aposta ali dentro, né? E isso, toda vez que você aposta muito num projeto, você aumenta a expectativa de resultado dele, né? Ou seja, as pessoas verem, darem feedback. A gente teve muita sorte que o feedback do Pode Crer é absurdo. É melhor do que o próprio Instagram, tanto o meu e do Thiago, no geral, assim, né? Às vezes a gente tem, mas, tipo, inconsistência de feedback, o Pode Crer é melhor que o meu Instagram. Então, eu vejo que, dependendo do assunto, dependendo do propósito, vocês têm que entender qual que é a minha fatia, ou qual que é o meu lugar de fala aqui dentro, sabe? Tipo, do podcast. O que tem aqui? O que está sendo falado dentro do podcast? Tipo, será que as pessoas falam sobre conversas que fluem ou não? Quem é que está falando? E como eu vou me diferenciar? Porque isso é um aspecto muito importante para a gente que é produtor independente. Ser diferente. E ser diferente, no final das contas, é ser autêntico, né? Achar o superpoder, o seu superpoder, e aí, no caso, tem que ser achar os dois superpoderes. Vocês já devem saber disso, porque vocês já estão trabalhando faz tempo. Aí eu acho que é parar, pensar e discutir sobre isso, sabe? O que seria uma versão de Pode Crer, podcast, porque Pode Crer, podcast é tudo... Isso aqui é Jequiti, tá ligado? É um negócio meio... tá aqui já dentro de mim. Às vezes eu falo tira do papel, que era pra você botar na rua, e o Thiago fala bota na rua, tira da bota. Enfim, a gente se confunde demais, porque é um trocadilho muito bizarro. E o Thiago errou, cara. Ele errou até o episódio 20, o início, sabe? Ele falava, tipo, pra tirar do papel e botar na rua, pra botar na rua e tirar do papel. Às vezes ele fazia o contrário. E eu chamava a atenção dele no podcast e falava, o Thiago sempre vai errar, não sei se alguém ouve já deve saber, o Thiago sempre erra na introdução, mas tá tudo bem, para até mesmo utilizar isso, né? Porque faz parte, de novo, de como eu e o Thiago somos, né? E aí eu acho que é isso, tem que tentar imprimir, se precisa de edição, é tipo, pô, vamos fazer um negócio mais tranquilo, então tem que pensar qual que é a emoção que eu quero passar, sabe? Porque aqui na live tudo, a emoção depende da nossa fala, né? Depende daquilo, tipo, putz, estou aqui. No podcast, não. Podcast tem isso também, mas você consegue trazer outros aspectos, né? Vou separar num quadro, porque você tem a capacidade de organizar melhor, né? Então, acho que é legal porque vocês empacotam melhor o conteúdo. E fica mais fácil de ouvir de forma repetida, né? Se eu não entendi alguma coisa, vai lá, enfim. Eu recomendo demais. Vai dar um trabalho? Vai, mas eu acho que e o YouTube, de novo, tipo, também é um outro lugar para botar esse tipo de conteúdo, tem bastante coisa lá. A gente já está pensando em botar o Pode Crer no YouTube, a gente tá vendo como vai fazer isso, porque... Cadê o Thiago? Ele não pôde participar porque agora está andando de bicicleta. Não, tô brincando, não sei se ele está andando de bicicleta. Mas é bem provável que ele está andando de bicicleta com papelito no cestinho.
É bem comum. É que na realidade o Thiago não cuida de nada, é tudo papelito, vocês não estão ligados. Papelito faz a administração de todo. Ele é o agente do Thiago, né? O Thiago só respeita o que o papelito pede. Muito bom. Você viu aqui que o Dani falou? A live pode ser o começo do diálogo, o podcast, o material final, roteirizado e com pensamento ordenado. Seria Achei aquela parte maravilhoso isso, inicial cara. que o Lucas Danilo. falou, que você se reúne. Total. Achei muito Matou Cara, demais, a assim. live é a Esse processo é da hora. reunião de briefing Ao vivo, né? aberta para qualquer um que queira participar. Na comunidade do Pode Crer, a gente faz o pré de crer, né? Que é o crediário do Pode Crer, não tô brincando. É o momento antes do Pode Crer que a gente conversa com todo mundo, né? A gente começou a fazer isso. E, mano, é muito massa. Porque você estrutura melhor o roteiro, né? No geral, como se fosse uma discussão de roteiro aberta, né? Olha lá, cafezinho. Também tô A aqui. Dani perguntou se acabou o café, tá aqui. Cadê o seu, Tem Diego? só a Barbie aqui. Que demais! A Mila Me deram perguntou essa se a Barbie gente de também... Natal, um amigo meu me deu essa Barbie de Natal. Se a gente tem um mascote, Diego. Meu Meu mascote tá A aqui. Barbie. Mascote do Diego. Cadê E o o meu seu? mascote. Tá ligado? Boa. Tá vesguinho. Tira um print aí, galera, dos nossos mascotes. Postem nos stories de vocês. Tcharam. Diego, eu tô muito estimulado a fazer um podcast. Eu acho que eu ouvi um trecho Editado. só. O editado eu tenho algumas ressalvas porque eu não tenho experiência nenhuma com isso, então a curva de aprendizado seria muito grande. Nossa, Não eu tô sei com muita se o vontade de Diego dançar agora. Porque eu quero fazer o Diego dançar até o final da Põe live. uma música aí, Lucas. Depois, enquanto eu tô daqui a falando. pouco. Não, lá no finalzinho eu vou botar uma música aqui, só pro Diego Ou começar a você dançar, que né? tem músicas e composições próprias, né? Pega o seu violão. Mas se tu fizer eu tocar aqui, eu vou passar muita vergonha. Eu já cantei Isso Sandy não. Júnior. Eu já Você tá toquei no espaço Sandy seguro, Júnior. Lucas. Tipo, vai lá, pega esse violão e toca uma Bah, pra gente, ok. cara. Bah. Eu vou fazer. Por vocês. É a primeira vez que eu toco no Bota na Rua. Então, digo, Cara, no perfil então. do Bota na Rua. Então. Mas então quando Isso. eu te vejo tocar, é sempre no teu perfil pessoal? Porque eu já te vi tocar violão, assim. É lá no Lucas Morello mesmo. Lá eu boto as eu coisas. confundo, eu só vejo teu rosto e já nem sei mais o que é bota na Não, eu é só que vejo. lá é diferente. Lá eu Só pega esse sou. violão. Eu sou menos Combinado. feliz. Lá eu sou uma pessoa. Eu sou Radiohead, assim, sabe? Tipo, um negócio depressivo, mas ao mesmo tempo com esperança, sabe? É saindo do poço, não é no fundo do poço, é saindo do poço. Boa. Escalando. Vou pegar. Escalando. Mas eu acho legal, Cris, essa ideia do Danilo, de a gente usar esse espaço assim de explorar. Né? Na sexta-feira bate um papo, pensa assim numa estrutura, dá uma explorada nas ideias e aí depois um pouco, porque faz uma versão mais enxuta com assim, as melhores ideias, os melhores pontos que a gente trouxe na live. Eu gosto disso. Tem umas motos que passam aqui, mas eu só vou ter que afinar, enfim, vamos. Achei que o Diego tava dando descarga ali no escritório. Fez um barulho de descarga aqui. Não, é moto daqui. É que eu tô sentado na privada, vocês não estão entendendo. Porque isso aqui é no O banheiro. Diego fez uma live no banheiro comigo outro dia, né, Diego? Fiz uma live no banheiro. Já cantamos Sandy Júnior, Lucas. Sandy Júnior. Eu e Christian já cantamos Sandy Júnior completamente fora. Ele aprendendo a tocar violão, completamente desincronizado, porque a live tinha o delay. Tipo, foi um desastre. A gente assistiu depois o vídeo, era cringe. Dá pra ouvir bem? Dá, perfeitamente bem. Essa música é minha. Still you say you see how the roads are burning out like a flower in the deep sea, blowing up into the ground. It's the way you run, you flee to the road, run around, craft a ladder to be free. Can you send it to the ground? Just run away. Just run away. Just run away. Just run.
É isso aí, ó. Fiz o Diego dançar. Estreia. Taca coração aí, meu povo, porque mereceu, hein? Uma salva de corações. Maravilhoso, aí. Lucas. Maravilhoso. Muito Eu bom, gosto muito Lucas. das suas E a músicas. captação ficou muito boa. Às vezes Ficou a gente ótima. acha que por ser sem microfone, sem aparelho, sem nada, né? Ficou muito Pô, não Vamos sabia jogar não. no iTunes já isso aí. Já jogou. Agora já tem que fazer outra coisa, tem que pensar na carreira musical. Puta que pariu, eu quero parar de criar, não quero mais criar, deu. Marqueteiro, músico, compositor, cineasta, escritor. O que você faz? Cara, Quanto mais você cria, mais você cria. Esse é o ponto, tá ligado? Tipo, você sempre tá. É muito massa, cara. E é engraçado porque flui demais, né? Tipo, tu tá tanto naquela linha de criar no sentido do tipo de pensar nas coisas de maneira diferente, que ajuda a gente tipo, a desenvolver olhares novos para cada coisa. Então, eu utilizo cada uma dessas ferramentas para olhar o mundo de uma forma diferente. A música é muito de dentro para fora. Tudo que eu falo são as minhas emoções. O Bota na Rua é muito diferente. O Bota na Rua é um lugar onde eu expresso tipo, o que eu penso sobre marketing, né? Como agir no marketing. No Lucas Morello, que por mais seja o meu perfil pessoal, eu escrevo lá. Lá eu falo sobre tipo, como eu vejo o mundo, como eu recebo isso e como, vamos dizer, eu transmuto, né? Ou seja, eu faço as coisas serem melhores. Porque eu vivo depressão há muito tempo, 3 anos de diagnóstico, e eu através da escrita, né, encontrei um lugar terapêutico para mim. Então, logo, eu passei a compartilhar isso, porque eu já estava escrevendo, né, naturalmente. Isso virou um espaço terapêutico para algumas pessoas. É um grupo pequeno, mas é um grupo que me acompanha há muito tempo. Então, é legal, porque qualquer coisa que você cria, e essa é a lógica dos 1000 fãs verdadeiros, vai ter gente para se engajar, sabe? Nem que seja 10 pessoas, sabe? Cara, 10 pessoas é muito. É muito quando a gente está querendo buscar uma conexão, quando a gente está querendo tipo, desenvolver um produto novo, sabe? Aquelas pessoas estão dispostas a conversar contigo e a gente esquece e esquece e esquece milhões de vezes o quanto é importante isso. Não tem como fazer um trabalho onde... Se você quer crescer, você começa por aí, tá? Porque a chance de você explodir é muito pequena. São pouquíssimas pessoas que ganham na loteria aí do Instagram ou da vida e crescem rapidamente, aparecem num viral. E mesmo que apareça num viral, tem que saber administrar muito bem o pós-viral. E não é fácil, porque você toma muita porrada. Tipo, eu já passei por esse processo, digo, com várias outras pessoas, né, nos bastidores, e não é simples, cara. Mas se existe um lugar mais tranquilo, mais de boa, é esse lugar aqui, né? Tipo, onde a gente tem um grupo de pessoas que está disposto a ouvir, está disposto a conversar e trocar, né? Até ontem eu pedi feedback para as pessoas, nossa, tô com um monte de mensagem para responder, mas tá tão bom conversar com todo mundo que, cara, foda-se se eu vou criar semana que vem, sabe? Prefiro responder todo mundo, anotar tudo, parar e pensar por um tempo, porque replanejar e recalcular a rota é muito importante dentro do projeto digital, né? Senão eu vou ser o mesmo todo dia. E as necessidades mudam, né? Tipo, quando a pandemia passar, isso aqui vai ser diferente, né? O que vai ser depois? Eu não sei. Mas eu estou preparado para ouvir o que as pessoas vão querer que seja, né? Então é mais ou menos nessa linha. Sou fã. Sei que você tem que sair agora nesse horário, Lucas. E quero te agradecer por ter vindo aqui nessa live de aniversário, até com surpresa de tocar. Não, pode parar. Música ao vivo. Cara, pode parar. Sinto que foi muito bem celebrado este aniversário. Foi. Então, obrigado aí por vir bater esse papo com a gente. E muito feliz de fazer parte aí dessa bolha do bem aí que você, o Thiago, o Yuri, né, estão o tempo todo ajudando a crescer. E eu sou filhote né? A Seio é filhote do Thiago, da mentoria do Thiago. Mas, ao mesmo tempo, me sinto mentorado por pessoas como você, Lucas, pelo Cris, e mesmo pelo Yuri, essas pessoas que eu acompanho de perto, né? Me sinto realmente, assim... Não, se não fosse isso, a gente não teria continuado, eu tenho muita certeza, cara. Com certeza. Porque a gente se sente... Eu me sinto muito acolhido, sabe? Aqui, tipo... Até sendo bem sincero, assim, nos meus piores dias, assim, tipo... Eu venho pra cá, sabe? É engraçado. Que eu chamo para audiência, tipo, eu trago e utilizo, tipo, esse grupo de pessoas para, tipo, me fortalecer. E eu acho que é legal dar essa mensagem para todo mundo, porque a gente esquece o quão é importante ter parceiros de criação, assim. E por mais que a gente fale pouco, né, tipo, mas fale em momentos muito pontuais, a gente tem
vamos dizer, tipo, o espaço sempre aberto, né? A gente sabe que tem uma porta aberta entre todo mundo aqui de poder conversar, de, sei lá, vocês sabem que podem marcar uma conversa comigo a hora que vocês quiserem, vice-versa, tipo, a gente tem a segurança de que se a gente precisar em algum momento desenvolver alguma coisa, a gente tem alguém que, além de especialista, é uma pessoa que a gente admira muito, sabe? E co-criar isso, sabe? Tipo, de novo, criar e juntar superpoderes, né? Então, acho que é legal a gente pensar nessa linha, né? Tipo, de como é que eu posso... Qual é o meu superpoder e qual é o superpoder do outro e como que a gente potencializa isso em qualquer lugar. Eu acredito que o Com Quem Será tem que ser do Conversas que Fluem, com o Pode Crer, para a gente marcar um podcast juntos, para a gente conversar. E, Diego, fica essa tarefa de casa para a gente reunir, pensar com carinho os nortes agora pós um ano, como é que vai ser, se a gente vai brigar e nunca mais vai olhar na cara do outro, se a gente vai continuar seguindo. Então, Cris, essa live, na verdade, eu queria uma pessoa aqui para não ficar tão chato, mas é para terminar este relacionamento. Você queria só me expor, né? Você queria abrir ao vivo. Então, assim, eu só queria que as pessoas soubessem que sou eu que estou terminando com você e não o contrário. Sou eu que estou terminando. Mas não era um trisal. Valeu, então, agora Lucas. eu tô chateado. Eu pensei que eu ia entrar nessa brincadeira. Não, mas Qual? eu e o Cris estamos muito... Eu não entendi o que aconteceu. Eu Qual pensei que a gente ia viver um amor em trio, entendeu? Era isso A partir que eu pensei, de não hoje, que vocês iam assim? terminar. Tipo, mudou Não, na completamente verdade, o roteiro Cris, a aí, gente plot twist. apresentar a minha nova parceria. Lucas está passando o rodo agora. É Thiago do Tira do Papel, é Yuri do Marketing Hub. Agora já me conquistou. Então, Cris, desculpa. Você aqui é meu novo parceiro. Mas assim, te Bom desejo que ele tudo tá de do outro bom, lado. sabe, Para Cris? mim, Tudo você de tá bom pra assim você. e ele tá pra cá. Você tá assim, esse é meu novo parceiro, só que ele tá pro outro lado, tá parecendo que você tá falando da Barbie. É que eu aponto para onde eu vejo, né? Mas valeu, gente. Um abração. Lucas, muito obrigado. Eu acho que você trouxe coisas fantásticas. Eu acho que você trouxe essa semente aí do podcast, que eu e o Diego, a gente tem que jogar muita luz sobre isso, porque é uma excelente perspectiva de aprendizado, de ensino. E, Diego, brigadaço por esse um ano. Eu digo, Lucas, que semanalmente a gente faz bodas em que a gente renova a nossa união e os votos desse acordo que se renova periodicamente. A gente fala, e aí, tá fazendo sentido? Tá, tô gostando muito. Inclusive, eu quero te encontrar mais essa semana. Beleza. O dia que a gente falar, olha, tô privilegiando outros projetos, aconteceu isso, isso e isso, e que a gente saiba não levar para o lado pessoal e seguir com o que a gente está construindo, ainda que de forma independente, né? Mas um abraço, gente. Muito obrigado. Valeu. Um ótimo final de semana pra gente. Valeu, Cris. Beijo, gente. Até mais.